Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez na matéria de Geografia para vocês aí do quarto ano. E a gente vai estar falando agora sobre esse precioso instrumento de orientação, que no caso é a bússola, tá? Inventada pelos chineses para facilitar a orientação pelos oceanos. Lembrando que muitos países antigamente tinha, digamos assim, a cultura de fazer grandes navegações pelos oceanos, tá? Nós vimos aí o caso dos portugueses, que inclusive numa dessas viagens descobriram aqui a região, ou digamos assim, a parte sul da América, do continente americano, que é o Brasil, onde nós estamos. E isso, tá? Não era só os portugueses que faziam, os espanhóis, os ingleses, né? Enfim, muitos países do passado faziam esse tipo de navegação. E para se orientar pelos oceanos e não se perderem, muitos naquela época se orientavam pelos elementos naturais, tá? Pelo pôr do sol ou pelo nascer do sol, pelas estrelas, constelações, né? Enfim, mas a bússola ainda não havia sido inventada, ela só foi inventada mais tarde, tá? Por povos que também buscavam um instrumento que tinha como objetivo facilitar a localização. Veja bem, é um instrumento muito utilizado para localização e orientação. É usado desde a antiguidade. A bússola é bastante utilizada pelos navegadores hoje em dia e ela possui uma agulha imantada que aponta para o norte. Por meio dela, podemos encontrar o norte e também podemos encontrar os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Por isso, quando você encontra o norte, automaticamente você encontra as outras direções, tá? Veja bem, mas alguém pode perguntar, mas de que forma a agulha da bússola aponta sempre para o norte? Não importa a posição que você coloca o instrumento, ele vai sempre apontar para o norte. Como isso acontece? Veja bem, no norte do planeta existe uma região chamada Magnésia. Essa região, na verdade, na região polar do planeta, é um lugar no planeta, tá bom? Que existem rochas, uma grande quantidade de um tipo específico de rocha. Essa rocha é a magnetita. A magnetita, só para você saber, é a rocha natural que produz o ímã. Ela é um ímã natural, na verdade. Por isso o nome magnetita. Ela tem força de magnetismo. Magnetismo é a capacidade que um corpo tem de atrair os metais, tá bom? Então, na região norte do planeta, numa região chamada Magnésia, numa cidade chamada Magnésia, existe uma grande quantidade de um minério, que é uma rocha, exatamente uma rocha, tá? Que tem essa capacidade de atração de metais. Mas a atração e a quantidade dessa rocha é tão grande que ela exerce força de atração sobre todos os pontos do planeta, tá bom? Então o que acontece? Por isso a bússola é eficiente em qualquer lugar do planeta. Ela sempre vai apontar para o norte. Por quê? Porque ela tem uma agulha imantada. O que é imantar? Imantar é quando você pega um ímã, tá bom? E esfrega sobre um corpo metálico, no caso geralmente de ferro ou de aço. Você esfrega o ímã sobre ele e o ímã passa para aquele corpo metálico propriedades magnéticas, ou seja, capacidade de atrair metais, outros metais. E aí, no caso, um metal normal, simples, passa a ser um ímã por imantação. Ou seja, ele passa a ganhar um metal, passa a ganhar uma propriedade magnética. Então ele atua como um ímã produzido artificialmente, tá bom? Por isso, se diz que um corpo metálico pode vir a ganhar propriedades magnéticas, tá? Basta você imantar. O que é imantar? Pegar um ímã, passar numa mesma direção, num corpo metálico, e automaticamente o ímã vai passar um pouco da sua propriedade magnética para o metal. E aí quando você colocar aquele pedaço de metal sobre o outro, ele vai atrair. E nisso nós dizemos que ele ganhou propriedades magnéticas, ou seja, ele foi imantado. Entendeu agora por que a agulha da bússola sempre aponta para o norte? É porque a agulha está imantada. Então, no norte existe uma grande quantidade de pedra ímã natural, exercendo força de atração, e faz com que a agulha sempre aponte para essa direção, tá bom? Assim como qualquer outro corpo metálico em suspensão e que tem a imantação,
vai também apontar, tá bom? Para o norte do planeta. E dessa forma, quando você encontra o norte, automaticamente você sabe onde é que está o sul, e você sabendo onde é que está o norte e o sul, automaticamente você sabe onde é que está o leste e também o oeste, tá bom? Veja bem, os pontos cardeais e as representações cartográficas. Só para você saber, quando falamos representações cartográficas, são qualquer figura cartográfica, tipo qualquer mapa ou qualquer planisfério, ou enfim, qualquer representação de partes do planeta, tá bom? Por meio de um desenho. E aí, quando você vê essas representações, automaticamente você sabe que são representações cartográficas. E justamente os pontos cardeais, né, estão presentes nelas, para facilitar a localização, para você saber onde é naquela representação que está sendo mostrado o norte, o sul, o leste e o oeste. Tá? Então você vai saber se situar olhando o mapa, por exemplo. Nas representações cartográficas, os pontos cardeais são importantes para auxiliar a interpretação das informações e também a localizar qualquer área que forem representadas, né? E no caso, qualquer área representada na superfície do planeta. Outra coisa, a Rosa dos Ventos é uma figura cartográfica, tá bom? A Rosa dos Ventos é aquela estrelinha, tá? Que mostra o norte, o sul, o leste e o oeste. Ali é a Rosa dos Ventos. É um desenho cartográfico usado para facilitar a localização, tá bom? Inclusive ela está presente na bússola, como você pode ver aqui no desenho, tá? Olha, se você der uma olhada, você vai ver que a Rosa dos Ventos está bem desenhada aqui na bússola, mostrando todas as direções aí que se pode usar para navegação ou para se locomover na superfície do planeta. E ainda, a Rosa dos Ventos é um elemento cartográfico que tem a função de indicar as direções cardeais. Quais são as direções cardeais? Só recapitulando: norte, sul, leste e oeste. Tem também as direções subcolaterais, ou colaterais, na verdade. Cardeais, colaterais e subcolaterais. Veja bem, colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e a direção noroeste. Então veja bem, com essas direções, entre elas existem outros pontos que são a junção entre um ponto cardeal e um ponto colateral, tá bom? Só para você saber. Então tudo isso é representado na Rosa dos Ventos, que é a figura cartográfica que se usa para representações e localizações de qualquer ponto na superfície do planeta, tá bom? Amados, esse era o conteúdo de geografia, fechando aí o conteúdo do mês de novembro, tá bom? Estamos encerrando aí. A próxima aula a gente vai estar fazendo a síntese do conteúdo com vocês. Um abraço, responda essas tarefas, não deixe de responder, tá bom? E até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir.